Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Rocha, eu sou médico especializado no tratamento de dores de cabeça de difícil controle e enxaqueca. Hoje eu venho falar aqui um pouco uma dúvida que eu venho percebendo aqui na internet, acompanhando os pacientes que sofrem com dores de cabeça, que sofrem com enxaqueca. Uma dúvida que eu venho percebendo muito é que eu devo realizar um tratamento, quando eu devo realizar um tratamento para a minha enxaqueca, para o meu quadro de dor de cabeça. Vamos lá, pessoal. A enxaqueca, né, ela é uma doença comum no nosso meio. Então, estimativas apontam que em torno de 15 a 20% da população tem o diagnóstico de enxaqueca. Porém, nessa quantidade, nessa porcentagem de 20% da população, a grande maioria vão ser quadros que a gente considera episódicos, né? O que seria isso? O paciente tem dor uma vez ou outra, né? Às vezes tem dor no mês, depois passa 3, 4 meses sem ter a dor. E é uma dor que muitas vezes um analgésico simples dele tomar, ele consegue controlar a sua dor. Então, você vê, 15 a 20% é uma prevalência alta, né? Se você pegar aí a população brasileira, botar uma estimativa aí de 220 milhões de habitantes, né? Vamos pegar ali 20%, seria aproximadamente 44 milhões. Eu sou meio ruim de matemática, pessoal. Se eu estiver errado, não vou editar esse vídeo, tentem ignorar. Mas se você for pegar, aproximadamente 44% da população apresenta ou vai apresentar um episódio de dor de cabeça tipo enxaqueca ao longo da vida. Então, são muitas pessoas que acabam apresentando isso. Porém, qual é a questão? A grande maioria, né, vamos pegar aí desses 44 milhões de pessoas, vai ter um episódio isolado, uma vez ou outra, e que muitas vezes ele tomar um analgésico simples, a dor vai cortar e não vai ter nenhum impacto no seu dia a dia, na sua vida. Quando a dor ela começa a aumentar a frequência, então o paciente começa, todo mês está tendo episódio de dor de cabeça, toda semana, às vezes todos os dias, é hora de ligar o alerta, tá? Então, quando o quadro deixa de ser episódico, começa a ter uma certa frequência, toda semana, todo mês, é hora do paciente procurar ajuda. Por quê? Não basta ele apenas tomar o medicamento quando tem a dor, e que muitas vezes realmente vai ali cortar, né? A dor vai ali cortar, quando você faz ali o uso do analgésico, ele vai ali cortar. Porém, quando você começa a ter com uma certa frequência, aí começa a surgir um problema. Quando você começa a utilizar o medicamento com uma certa frequência, uma certa quantidade, ao longo dos meses, a dor sua começa a cronificar. E aí, quando ela cronifica, aí precisa de um tratamento específico para evitar que chegue nesse ponto. Então, o que muitas vezes acontece, né? Se você começa a perceber que a dor que você tem, a enxaqueca que você apresenta, uma vez ou outra você tem ela, mas não tem aquela certa frequência, muitas vezes um analgésico você vai tomar, cara, vai cortar, não precisa de um tratamento, não precisa muitas vezes fazer um tratamento para evitar que tenha. Mas se começa a ter uma certa frequência, você começa a perceber que tem uma certa frequência esses episódios de dor, é o momento de procurar ali ajuda médica. Por quê? Se você começa a utilizar muito medicamento, a dor começa a cronificar ainda mais e ela começa a ficar mais intensa. E aí começa a virar uma bola de neve. E é o momento da gente cortar e evitar que isso acabe acontecendo. Um outro alerta, né? Além dessa questão do aumento da frequência, se você começa a perceber que a dor está impactando no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, é o momento de procurar também um tratamento e de procurar ali ajuda médica. Por quê? Quando a dor ela começa a impactar no seu dia a dia, altera a sua saúde mental, começa a ficar mais estressado, mais deprimido, ou começa a alterar o sono, ou começa a perder produtividade no trabalho, começa a cair a sua produtividade, começa a ter baixa energia. Então, quando a dor ela começa a impactar no seu dia a dia, também é o momento de fazer um tratamento para evitar. Porque muitas vezes, até nesse período que a dor já está impactando no seu dia a dia, o analgésico, muitas vezes que você vai tomar, ela vai cortar a dor. Né? E é muito cômodo para o paciente, muitas vezes ele vai ali na farmácia, compra o analgésico, toma dor. Vai ali na farmácia, compra o analgésico, toma dor. Porém, o que acontece?
esse fenômeno do abuso de analgésico tá piorando sua dor a longo prazo. Então, o que a gente mais recebe dos pacientes aqui no consultório é quando chega no ponto já extremo, que o paciente já ficou anos nesse ciclo de tô com dor, vou lá, tomo um remédio, tô com dor, vou lá, tomo um remédio, e não fez um tratamento para evitar de usar o medicamento. E aí chega no consultório usando 30, 40, 50 ou mais comprimidos de dipirona, paracetamol, Tylenol, Cefaliv, Migraliv, Naramig, enfim. O paciente chega usando vários desses medicamentos ao longo do mês e aí, obviamente, o quadro começa a ficar um quadro mais complicado que merece ali um tratamento mais rebuscado. Enfim, pessoal, a mensagem hoje do vídeo é isso. Então, recapitulando, se você tem enxaqueca, lembra que é uma doença comum, tá? Dor de cabeça, falando nem de enxaqueca, mas dor de cabeça é a principal motivo de procura em pronto-socorros, em ambulatórios médicos, né? É a principal queixa que faz alguma pessoa procurar ajuda médica, né? A principal sintoma. E, no caso, a enxaqueca é uma das doenças aí mais prevalentes no nosso meio. Porém, não são todos os pacientes que precisam de um tratamento profilático, um tratamento para prevenir. A principal indicação são essas duas situações. Quando a dor começa a aumentar a frequência, deixa de ser uma vez a cada 3, 4 meses, começa a ser todo mês, toda semana. E quando a dor começa a impactar no dia a dia, na qualidade de vida. Aí é hora de procurar ajuda médica. Pessoal, esse aqui é o meu canal no YouTube, então sempre vou tentar trazer cada vez mais conteúdos mais complexos, né, com uma duração um pouquinho maior, trabalhar um pouquinho mais os assuntos. Eu tenho meu Instagram, que é drdaniel, Dr. Daniel, drdanielrocha.dor, tá? Desculpa, você acaba confundindo, não vou cortar essa edição, a gente vai seguindo assim. Lá no Instagram são conteúdos mais curtos, né? Então aqui eu vou trazer assuntos mais aprofundados. É isso, pessoal. Se você quer mais vídeos, curta, segue, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um abraço.